Olá, eu sou Geraldo Maia e nesse canal nós vamos contar fragmentos da nossa história. Eu trabalhei por muitos anos na Petrobras, aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e a sede da Petrobras, a base da Petrobras, ficava na Avenida do Contorno, uma avenida que liga a BR-304 em Mossoró, e vizinho à base da Petrobras é a comunidade do Bom Jesus. Nessa comunidade existe uma capelinha muito simples, muito pequenininha, mas em ruína, né? E as pessoas que passavam por ali, até os colegas que trabalhavam lá comigo, se lamentavam. Olha, a capelinha é tão bonitinha, né? Bonitinha pela sua simplicidade. A capelinha tinha escrito lá na sua fachada, Capela Escola do Bom Jesus. Porque, na época, o Bom Jesus era comunidade de pescadores, né? Pessoas ribeirinhas ali do rio Mossoró, que viviam da pesca e tudo. E com a chegada da Petrobras foi crescendo, as pessoas foram chegando mais ali, terminou se tornando um bairro. E a capelinha que ficava às margens dessa BR, né, dessa avenida de contorno, foi se desgastando até ficar em ruína, né? O telhado tinha desabado, já parte do telhado já tinha desabado, as portas, janelas já não existiam mais. E um dia eu fui falar com um representante da igreja e ele disse, olha, a igreja não tem mais interesse naquela capelinha porque o bairro cresceu, a igreja já construiu um templo bem maior lá, e até mesmo porque como aquela capelinha está ali à margem da BR, ela qualquer dia desse vai desmanchá-la mesmo, então nós não temos mais interesse. Mas havia aquele desejo de muitos, né, inclusive o nosso, de restaurar aquela capelinha. E se a igreja não tinha mais interesse, pelo menos passar para o conselho comunitário para servir de clube de mães ou outras utilidades assim para a comunidade, portanto que o prédio fosse restaurado, né, e se mantivesse de pé. Eu estou falando de 2012. Nessa época tinha um colega, meu Tuca Viegas, que ele tinha um programa imobiliário, né, que apresentava aqui na TCM Telecom, é um canal local aqui de TV a cabo. E esse programa dele, ele me convidou para fazer umas participações eventuais no programa, falando dos casarões antigos aqui de Mossoró, né, nossos monumentos históricos. E eu comecei a participar desse, vez por outro, ia lá, participava, falava de um desses casarões aí, era um quadro que ele criou dentro do programa dele. E num desses programas, eu sugeri a ele que a gente fosse fazer esse programa lá na capelinha. Falei da capelinha, né? Muita gente ali ao redor tinha se batizado, tinha se casado, feito primeira comunhão, tudo aquela capelinha, e o bairro, as pessoas em volta lamentavam, né, o estado que aquela capelinha se encontrava, e ele topou fazer esse programa. Nós fomos, filmamos, fizemos uma entrevista com as pessoas lá ao redor, e logo que esse programa foi ao ar, apareceu um empresário interessado em restaurar aquele patrimônio, né? E essa entrevista foi interessante, que com o surgimento desse empresário, ele fez mais do que a gente pedia. A gente pedia apenas que restaurasse o reboco, a pintura e a parte de madeira que já estava toda destruída, né? Teto, janela, porta e tudo, mas ele fez muito mais. Ele tornou o que já era bonitinho pela simplicidade da capelinha, né, muito mais bonita, fez ao redor da igreja, fez algumas melhorias e ficou muito melhor. É desse trabalho, dessa recuperação, dessa reconstrução da igrejinha do Bom Jesus aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, que nós vamos tratar. Nós dividimos isso em 3 programas, né? No de hoje nós vamos mostrar a entrevista que foi feita na época, né? Ele me entrevistando e eu contando a história daquela capelinha. No segundo programa, a gente vai mostrar aí o empresário que chegou e a justificativa que ele deu para recuperar a capelinha, e até no final a reinauguração daquela capela sendo entregue ao Conselho Comunitário lá do bairro de Bom Jesus. Então vamos ao primeiro vídeo.
Hoje no quadro Patrimônio Histórico e Cultural de Mossoró, o pesquisador e historiador Geraldo Maia conversa com a gente sobre a Capela Escola do Bom Jesus. Geraldo, mais uma vez, obrigado por você estar com a gente. Eu falei capela, escola, mas a gente pode dizer quase as ruínas da Capela Escola do Bom Jesus. Tuca, e essa Capela Escola, se comparada às que nós temos mostrado aqui nesse programa, é uma das mais recentes. Essa igreja, essa capelinha aqui, ela foi inaugurada no dia 7 de novembro de 1953, né? Ou seja, está completando agora 58 anos, o que é muito recente para uma igreja, para um templo, né? E infelizmente é que se encontra em um estado de abandono aí, avançado já. E o porquê de tudo isso, né? O porquê da construção dessa capela? Nós estamos aqui no Bom Jesus, hoje bairro de Bom Jesus. Antes foi uma comunidade ribeirinha aqui do Rio Mossoró e era uma comunidade muito simples que vivia praticamente da pesca e de artesanato, aqui de carnaúbas, matéria-prima que tem abundante aqui na região. E também, como ficava na periferia da cidade, vinha aqui os padres, fazia celebração aqui. Como não tinha um templo, fazia celebração nas casas de alguns moradores aqui, né? E o próprio padre que fazia a celebração, ele teve a ideia e conversou com as pessoas, né, de se reunirem, fazerem cotas. Cotas era difícil, porque a comunidade era muito carente, mas começaram a fazer bingos e outros eventos aí para juntar o dinheiro e construir essa capela, né? Era típico da região, até por falta de outro espaço, que escolas, essas coisas, tudo funcionava na igreja, né? Era um espaço que servia, era um espaço misto, tanto de templo religioso como também de escola. E de 1953 a 58, funcionou basicamente como escola. Tinha no domingo, no sábado e domingo, tinha aqui as celebrações, mas durante a semana funcionava como escola normal para jovens e adultos também, porque foi nesse espaço que funcionou aqui o Mobral, que foi a primeira experiência de ensino de adultos, né? Então, por muito tempo, serviu como escola básica só por 5 anos, 53 a 58, mas depois ficou servindo ao Mobral como esse espaço aí destinado a ensino de níveis de adultos. Agora, com o crescimento aqui da comunidade, se viu a necessidade, a capelinha já não comportava mais a quantidade de pessoas aqui e a igreja viu a necessidade de construir um templo maior. Foi construído um templo bem maior, mais confortável para a comunidade e essa capelinha ficou praticamente abandonada. Há diversas manifestações aqui de moradores da área na tentativa de recuperar esse prédio, se não mais para a capela, né? Se não mais para a igreja, mas pelo menos para um centro comunitário, de repente um museu religioso aqui, contando a história do bairro através da sua capelinha, né? Dos seus primeiros professores e tudo isso. Existem algumas manifestações, alguns desejos de recuperar essa capela. Agora, falta ainda alguém interessado em encabeçar esse movimento. Isso poderia ser a própria comunidade aqui, através do seu conselho de moradores, né? Com alguns parceiros, a gente já viu, tem construtoras interessadas, a cidade tem diversas madeireiras, não seria difícil conseguir apoio para recuperar essa igreja, de modo que fique o monumento, até porque isso aqui é uma entrada do estado, né? Mossoró fica entre duas capitais e a capelinha fica à margem da BR. Todo mundo que entra ou sai aqui, passando pelo estado, está tendo essa visão de um prédio, de uma igreja abandonada, não fica muito bem, né? O ideal realmente é que se pudesse ir até dar como presente aqui de 58 anos, que está completando agora, dessa capelinha, esse presente da sua recuperação, né? Uma instituição que tivesse interesse em encabeçar esse movimento e recuperar essa igreja que é tão bonitinha, né? A igreja simples, mas muito bonitinha. Geraldo, era um trabalho, né, um projeto que a gente estamos fazendo um apelo para as empresas, né, para as pessoas, para os empresários de Mossoró que vejam que podem contribuir com isso, né, porque é revitalizar, é restaurar, e é uma arquitetura nova, recente, tem 58 anos, então não tem essas dificuldades, é madeiramento, né, tijolo, cimento, essas coisas. E assim, é um símbolo para a cidade, é um símbolo para o bairro, né? Até pela localização que ele fica, é visto por todo mundo.
E a gente teve há pouco tempo conversando com um morador aqui do bairro, ele informando que já teve até um orçamento prévio em torno de R$30 mil, que é muito barato para a recuperação de um prédio histórico, né? Então, realmente seria um bom presente de 58 anos aqui para o bairro que essa capelinha fosse recuperada, que empresários que têm interesse, principalmente madeireira, porque o que a gente vê, talvez a parte mais cara seja exatamente a parte de madeira. É o teto, que está muito ruim, janelas e portas, né? O restante é cal e barro, que é como foi construída essa capela. Então não está difícil. Aí depende da comunidade querer realmente procurar parceiro para recuperar. E não deixa de ser um cartão postal aqui para a cidade, né? Hoje, infelizmente, negativo, porque as pessoas que passam sempre comentam, sempre penalizam, porque um templo religioso está nessas condições. Mas eu acho que é uma coisa fácil de se resolver, uma coisa que não está fora de cogitação, que se recupere essa igreja.